Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma aula da nossa unidade curricular de tomada de decisão. Nesta aula, nós vamos fazer uma recapitulação do que nós falamos sobre o planejamento estratégico e empreendedorismo nas últimas 3 aulas e vamos continuar com nossa matéria, falando um pouquinho sobre análise de cenários no ambiente interno e externo. E dentro desse contexto, nós vamos falar sobre a análise SWOT, uma importante ferramenta qualitativa, né, no planejamento de nossos negócios. Estamos na nossa 11ª aula. Olha só, galera. E vocês aí, preparados? Preparadas? Então, meu muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. E vamos lá. Bom, gente, olha só. Eu gostaria de começar essa aula fazendo uma perguntinha aí para vocês. O que ficou de importante sobre as aulas anteriores, né? E essas aulas que a gente comentou, a gente falou bastante aí sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre inovação e também sobre planejamento estratégico. E aí, lembrando de alguma coisa? Então, olha só, a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui. Olha só, as provas estão chegando, então é importante a gente rever toda a matéria, né, gente? Olha só. Então, assim, vários autores, eles associam o conhecimento à competitividade das organizações, tá? Ou seja, quanto mais você conhece, quanto mais você aprofunda, quanto mais você estuda, mais competitivo você se torna, né? E esses autores ressaltam que a criação do compartilhamento do conhecimento, ou seja, quando você divide aquele conhecimento entre as pessoas, entre os envolvidos, né, eles vão acionar a criatividade. Né? Como nós comentamos em várias nossas aulas, não existe um ser criativo que não tenha um profundo conhecimento acerca daquilo que ele está criando. Ou seja, para você criar algo novo, você precisa, antes de tudo, ter um conhecimento muito profundo, tá? Não é bolinha de cristal, não é varinha de condão que vai te tornar assim um ser criativo, tá? Então, é exatamente esse compartilhamento do conhecimento que vai acionar a criatividade, a inovação e a conquista, né, tão almejada das vantagens competitivas que a sua empresa pode ter sobre os concorrentes, tá legal? Olha só, nesse aspecto, a inteligência de negócio, né, os bancos de conhecimento, né, sistemas de Big Data, como a gente já comentou várias vezes, né, BI, Business Intelligence, olha lá, os sistemas colaborativos, a gestão de documentos e de conteúdos, portais corporativos, os portais da empresa, né, os portais de relacionamento com os clientes, o CRM, Customer Relationship Management, feito a partir do data mining, na mineração de dados, entre outros, né, são importantes ferramentas, né, da informação, da gestão do conhecimento. Tá legal? Isso aí a gente comentou lá atrás, né, e a gente vem falando, porque todo o nosso conteúdo é um conteúdo aí encadeado. Né? Então esse conhecimento ele vai estar associado com a competitividade das organizações, tá legal? Quanto maior o conhecimento, repetindo aqui, gente, maior a competitividade das organizações. E a criação do conhecimento, ela vai então acionar a inovação e a conquista de vantagens competitivas, tá legal? Bom, como a gente comentou com vocês há algumas 2 aulas atrás, olha só, o plano de negócios, né, ele é uma parte fundamental do processo empreendedor. Tá? Não dá para você ser empreendedor sem um bom plano de negócios, tá legal? Todos precisam saber o que fazer, principalmente porque conhecidas as etapas, né, desse plano de negócio, torna-se mais fácil elaborar estratégias que melhor assegurem a realização dessas tarefas, né? Para você fazer o seu plano dentro de um prazo e com a qualidade desejada, né? Porque sempre que você faz um plano, é muito importante que você também estabeleça prazos, né, para alcançar aquele plano. Daí, olha lá, galera, nada melhor que um bom plano e saber planejar é algo que poucos, mas muito poucos, sabem fazer. Tá? Então a gente tem que ter diferenciais competitivos para conseguir essas vantagens também competitivas e saber fazer um plano é algo muito importante e a gente já teve várias aulas para discutir isso. Bom, gente, enfim, né? Enfim, toda empresa necessita de um planejamento para poder gerenciá-la, tá? E apresentar sua ideia a investidores, bancos, clientes e assim por diante, né? Por quê?
toda entidade que provê esse financiamento, né, todos esses bancos, esses investidores, né, esses fundos de recursos financeiros, vai necessitar de um plano de negócios da empresa requisitante para poder avaliar os riscos inerentes ao negócio. Uma coisa é decorrente à outra, tá legal? Então é muito importante que você tenha um planejamento para conseguir financiamento aí no mercado, tá legal? Olha só, o planejamento estratégico, ele tem sido para as empresas uma das maiores armas para proteger os negócios em meio às crises e instabilidades, tá legal? Como nós estamos vendo agora, empresas que se planejaram, empresas que têm um planejamento, que têm visão, têm metas, têm um objetivo final, elas estão conseguindo sobreviver muito melhor à pandemia do que aquelas empresas que trabalhavam por trabalhar e que ganhavam no almoço para comer no jantar e assim por diante, né? Então, galera, um bom planejamento é responsável por garantir a manutenção de uma empresa saudável. Sendo assim, olha só, o planejamento estratégico é uma ferramenta da gestão organizacional, né? E ele deve ser elaborado com base no ambiente externo à organização, tá? O ambiente externo à organização, ele é o chamado macroambiente, né? Macroambiente. E no ambiente externo à organização, nesse macroambiente, a gente tem muitas variáveis que a gente não pode controlar, tá legal? A gente não pode controlar. Mas o planejamento estratégico, ele também tem que ser elaborado no ambiente interno da empresa, que é o microambiente. E aí a gente já pode controlar as variáveis. Na aula de hoje, nós vamos falar bastante aqui sobre macroambiente e microambiente da organização. Mas já ficam as dicas. Macroambiente externo, né, que a gente não controla, e microambiente interno, que a gente pode controlar. Tá legal? O ambiente econômico. Então, alguns exemplos aí de macro e de microambiente para vocês. Olha só, porque talvez as ideias ainda não estejam fluidas. Então, olha só, o ambiente econômico, da economia como um todo, o que o ministro da economia diz todos os dias, o ambiente político, o que o presidente diz todos os dias, e parece que aliás, o que o presidente se contradiz todos os dias, né, o ambiente legal, né, o STF, a concorrência, ou seja, as outras empresas que produzem os mesmos produtos e serviços que a gente, né? O total do que a gente vende, o total que o nosso cliente, né, que também é cidadão, demanda, né, o que a gente vende para ele, né, quais são as áreas que a gente atende geograficamente. Tudo isso aí faz parte do macroambiente, tá? Faz parte do macroambiente. Ou seja, a gente não tem controle do que o ministro da Economia vai falar, né? A gente não tem controle do que o presidente vai falar, acho que nem ele tem. A gente não tem controle do que a concorrência vai fazer. A gente não tem controle de quanto o nosso cliente vai querer comprar, né? E assim por diante, tá legal? Então esse é o macroambiente, né? Já o microambiente, ele pode ser levado em conta como a nossa análise das vendas que nós estamos fazendo, o aumento ou fechamento de contrato, porque conforme você se esforça mais ou se esforça menos, você pode fechar mais ou menos contratos, né? As estratégias de relacionamento, nós é que montamos o nosso CRM, né? Nós é que montamos o nosso relacionamento. Então é tudo coisas que nós controlamos, né? A redução de conflitos internos entre os indivíduos, departamentos e o conhecimento interno da organização são bens próprios da organização. Então são itens que fazem parte do microambiente da empresa. Ficou mais claro esse conceito de micro e macroambiente? Vamos continuar falando mais, fiquem sossegados, tá? Então, como a gente já comentou, uma empresa ela vai ser sempre um sistema aberto. A gente falou isso aí lá nas primeiras aulas. É importante a gente recapitular aqui. E esse sistema aberto, ele influencia e é influenciável por variáveis existentes no mercado, tá? Como fornecedores, clientes e principalmente os concorrentes, tá? Em um mundo em transformações, em um mundo de mudanças, como a gente já cansou de dizer por aqui, para sobreviver nesse mercado, a gente precisa estar muito atento às estratégias adotadas pelos concorrentes também. Tá? Então não basta a gente ter o nosso planejamento estratégico, mas a gente também tem que estar vendo, analisando de perto o que os nossos concorrentes fazem. E isso a gente também vai falar hoje, na aula de hoje, quando nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa análise SWOT, né? Matéria para daqui a pouquinho, tá legal? Então, avançando. Olha só, gente. Então, concluindo mais um pouquinho sobre o planejamento estratégico, né? Para elaborar um planejamento de sucesso,
Olha só, a gente deve utilizar, várias técnicas de negociação, de administração de conflitos, como os procedimentos de barganha e propostas de solução de alguns problemas. Tá legal? Isso eu acho que é um dos pontos chaves aí dentro da tomada de decisão. Inclusive, vocês estão vendo em outras matérias também essas questões. Tá legal, gente? Então, nesse aspecto, olha só, essas técnicas, elas costumam ser utilizadas para tentar resolver as diferenças de interesses e preocupações geradoras de conflito, com inúmeras combinações de assertividade e cooperação, tá? Infelizmente, na empresa, a gente vai ter que gerir muitos conflitos, né, para fazer um planejamento de sucesso, como eu estou comentando com vocês, a gente vai ter que gerir muitos conflitos de, sei lá, de vaidades, conflitos de interesses, conflitos de domínio, né? Infelizmente nós temos pessoas dentro da empresa que às vezes acham que são donas do negócio, às vezes acham que são substituíveis, ou seja, nós estamos falando aqui de algumas variáveis do microambiente, né? O ambiente interno da empresa, que a gente precisa saber dominar, a gente precisa saber negociar, a gente precisa saber barganhar para conseguir dominar isso e fazer um planejamento que realmente envolva, antes de tudo, toda a empresa, todo o ambiente interno. Porque para você ir para o ambiente externo, para você ir para o macroambiente, você tem que, antes de tudo, estar com o seu microambiente, seu ambiente interno, muito bem resolvido. Tá? Então, olha só, gente, no sucesso de uma negociação, normalmente a gente precisa trabalhar o planejamento. Tá? E como a gente comentou na aula de semana passada, as suas várias etapas, se preparando antecipadamente, planejar é isso, planejar é prever o futuro, com informações e dados. Né? A gente vem falando isso desde o primeiro encontro. Assim como necessitamos uma abordagem clara, sem truques e bons argumentos. Tá? Argumentar é uma coisa muito importante e a arte da argumentação que nos traz assim uma boa reputação enquanto líderes, enquanto futuros gestores de sucesso. Então, nunca deixem de treinar a arte da argumentação. Tá legal, gente? Por quê? Porque um bom empreendedor entende que as pessoas se comportam de acordo com a realidade que cada um percebe. Tá? Muito interessante isso. Infelizmente, cada um tem o seu mundo, né? E eles vão se comportar de acordo com as suas realidades, de acordo com as suas representações da realidade externa. Né? Vocês veem, a gente está passando por uma pandemia, tem as pessoas negacionistas que não conseguem enxergar a realidade, tem as pessoas extremamente pessimistas que acham que vai todo mundo morrer. Né? Ou seja, a representação da realidade externa é uma coisa que é muito própria de cada um. Né? Ou seja, o território e os cenários de negociação vão envolver tudo isso. Né? E a gente tem que descobrir, né, essas experiências externas e internas para nos tornar cada vez mais um empreendedor de sucesso, um administrador também de sucesso. Tá legal? Olha só, por que isso? Gente, porque poucos problemas empresariais são simples ou de fácil compreensão. Né? Como eu já comentei aqui, a maioria dos problemas organizacionais são complexos, ou seja, eles têm várias formas de solução, E o grande segredo aqui vai ser encontrar a forma de solução, né, melhor, a forma de solução mais minimizada. Mas a maioria dos problemas tem várias formas de solução. E eles vão envolver um grande número de fatores organizacionais, tecnológicos e humanos. Não esqueçam disso, tá? Desta forma, o empreendedor precisa entender o conceito de competências, né? E uma das coisas interessantes para você fazer tudo isso que eu estou comentando nessa aula de hoje, né? Ser um bom argumentador, ser um cara que consiga liderar a sua equipe, ser um cara que consiga resolver os conflitos internos, ser um cara que consiga barganhar, que consiga negociar. Uma das grandes coisas é proceder à autoavaliação. Tá? A gente tem que fazer constantemente uma autoavaliação. Tá? E o que é a autoavaliação? É quando nós profissionais de sucesso, fazemos uma avaliação nossa, identificando os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, as nossas atitudes, né? O que a gente possui, o que a gente conhece sobre o cargo que a gente exerce. Esta aula ela vai ser muito importante nesse ponto, porque a análise SWOT
ela também vai permitir uma autoavaliação. Né? A gente já vai comentar com vocês, como eu estou falando aqui grande parte da aula, mas a análise SWOT é uma coisa que pode ser feita tanto para a organização como pessoalmente. Então costumem fazer uma autoavaliação, costumem refletir. Como eu disse lá nas primeiras aulas, gente, computadores são ferramentas a nosso favor que armazenam dados e nos fornecem informações. É exatamente a partir da reflexão daquela informação que vai vir o conhecimento. E o conhecimento, gente, é o nosso maior bem. É o maior bem que a gente pode conquistar nesse mundo. Então, para que a gente tenha o conhecimento, a gente precisa desse momento de reflexão. E a reflexão também perpassa pela autoavaliação. Tá legal? Então nunca deixem de fazer sua autoavaliação para ver onde é que vocês estão acertando, onde é que vocês estão errando. E como nós vamos falar daqui a pouquinho quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fracos que precisam ser revistos e quais são os nossos pontos fortes que precisam ser mantidos. Olha lá, por que, meus queridos? Por que, minhas queridas? Lembre-se sempre, os aspectos emocionais e afetivos vão sempre influenciar o processo decisório e vão muitas vezes restringir a nossa capacidade racional de pensar. Né? A gente vem vendo isso todos os dias. Né? Às vezes as pessoas se emocionam, as pessoas se afetuam por quem não deveriam. As pessoas criam paixões por quem não deveriam. E a paixão cega. A paixão restringe, a paixão muitas vezes afeta negativamente a capacidade racional que a gente tem de pensar, a capacidade racional que a gente tem de tomar decisões. Nós vamos falar ainda mais sobre isso nas próximas aulas, quando nós vamos começar a falar sobre ética na tomada de decisão. Mas nunca se esqueçam disso, tá legal? Bom, finalmente, olha lá, finalmente, nessa aula a gente vai falar sobre uma outra ferramenta, tá? Muito importante no planejamento de negócios, uma ferramenta qualitativa, que é a análise SWOT. Olha só, gente, nós já falamos aqui sobre o planejamento estratégico, sobre a elaboração de planos de negócio. Eu não tenho dúvida de dizer para vocês, de afirmar para vocês que o plano de negócios é a maior ferramenta que a gente tem na área de planejamento, mas outra ferramenta muito importante é a análise SWOT. E a análise SWOT, olha lá, gente, é uma ferramenta qualitativa, ou seja, prevê assim, trata com referência só mais à qualidade, não à quantidade das coisas, do planejamento estratégico, tá legal? Ela vai ser utilizada para auxiliar as pessoas, porque ela também pode ser feita para pessoas ou organizações, a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Olha lá. Forças, ponto positivo. Fraquezas, negativo. Oportunidades, positivo. E ameaças negativas, relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos. Ou seja, no micro, né, no ambiente interno da empresa, naquele que a gente controla, e no macroambiente, o ambiente externo da empresa, aquele que a gente não controla. Tá legal? Então, SWOT, o que significa SWOT? Olha lá, SWOT vem do inglês, SWOT é uma ferramenta inglesa, foi criada por alguns administradores, alguns estrategistas das universidades americanas, tá legal? Então essa sigla SWOT vem de Strength, repeat after me, Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Olha lá, ou seja, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, olha lá, em português, né, versão brasileira, olha só, seria análise fofa. Ai, que fofura, né, gente? Ninguém usa análise fofa, tá? Eu acho que denigre com a coisa. E aqui no Brasil, aqui na área da administração, né, a gente adora, na área da tecnologia, né? Vocês escolheram o curso de tecnologia. Nessa nossa área, o pessoal adora falar inglês, né? Adora falar inglês. Então, né? Do you speak English? The book is on the table. Então esquece a análise fofa. Né? Vamos falar análise SWOT. SWOT, você até montou. Não é SWAT, hein, gente? Não é SWAT, pelo amor de Deus. Análise SWOT. Né? Strike,
weakness, opportunities, a gente não consegue falar esse negócio, né? Olha só. Então é o seguinte. Como montar a análise SWOT? Opa, olha lá. Então é o seguinte. Antes de tudo, meus queridos, a gente tem que fazer um levantamento de dados. A gente vai ter que fazer um levantamento de dados. A gente vai ter que levantar as forças e as fraquezas, né? Então a gente começa pelas forças e pelas fraquezas, né? Olha lá. Já vou mostrar como que é essa análise. Ela vai ter vai ter 4 quadrantes, né? Mas olha lá, a primeira coisa que a gente faz é levantar as forças e as fraquezas do nosso negócio, ou nossas, né? Como eu estou falando, a análise SWOT também pode ser feito um momento de reflexão, um momento de autoavaliação nossa, tá? Ou seja, você vai falar do ambiente interno da empresa, tá? Que são as variáveis controláveis, aquilo que você pode controlar, ou seja, funcionários, a produção, a área financeira, vendas, comercial, marketing. Nós já temos vários exemplos aqui nesta aula sobre o ambiente interno da empresa, o microambiente, tá? O microambiente, faltou aqui, microambiente, tá? E você também vai levantar as oportunidades e ameaças do ambiente externo da empresa, o macroambiente, né? Onde a gente vai ter assim, algumas forças não controláveis, né? Algumas coisas não controláveis, como os fatores políticos, tecnológicos, tributários, econômicos. Aqui mais alguns exemplos, né? Do que não é controlável pela empresa, do ambiente, do macroambiente, do ambiente externo da empresa. Tá legal? O fato é que a análise SWOT, como vocês vão ver, é um planejamento, é uma análise muito fácil de ser elaborada, é uma análise antiga, já remonta dos anos 60, mas até hoje é muito utilizada por pessoas, empresas de pequeno, médio e principalmente grande porte, né? Porque a análise SWOT realmente, assim como várias ferramentas que a gente está vendo, né, a aplicação geralmente é maior, é melhor nas empresas de grande porte. Mas nada impede, aliás, muitas vezes, eu ouso dizer que empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, só são pequeno e médio porte porque não usam as ferramentas de grande porte. Porque se utilizasse, teriam mais chance de crescer assim como elas cresceram. Empresas de grande porte não nasceram com grande porte, né? Elas cresceram. Cresceram por quê? Porque souberam usar planejamento, souberam usar estratégia. Tá? E as que permaneceram no pequeno, no médio porte, é porque não souberam. Tá? Então, eu acho que, mais uma vez, e acho que isso nós, enquanto professores, temos que ressaltar todas as aulas, né? Mais uma vez a gente ressalta a importância do nosso conteúdo, a importância da nossa disciplina dentro do contexto da gestão, seja qual for o curso que vocês escolheram. Seja, eu sei que aqui tem pessoas de vários cursos, mas ser estratégico, planejar, prever o futuro, né? Saber fazer um plano de negócios, saber fazer um planejamento empresarial, saber fazer uma análise SWOT é algo que vai ser muito importante, algo que vai ser significativo na vida de todos vocês. Tá legal? Então vamos passar agora a analisar cada um dos quadrantes da análise SWOT e depois no final eu vou fazer uma recapitulação aqui desses 4 quadrantes, tá legal? Para vocês terem uma visualização melhor. Olha só. Então, strengths ou forças. Olha lá, como o próprio nome diz, nesse quadrante, que é o primeiro quadrante que a gente vai poder levantar, né, que é um quadrante, como eu falei, interno, olha lá, a gente vai elencar as forças. Quais são as vantagens internas da empresa? O que nós temos que o nosso concorrente não tem? Né? Qual é a tecnologia que nós temos? Qual é a força dos nossos funcionários? Qual é a força dos nossos processos? Qual é a força dos nossos sistemas? Né? Qual é a força do nosso produto do nosso CRM? Né? O que nós somos bons que os outros não são? Né? Então aqui, gente, algumas perguntas que, respondendo, podem ajudar vocês a levantarem as forças. Porque às vezes, minha gente, por que muitas empresas contratam consultores? Inclusive, muitas empresas contratam consultores exatamente para fazer análise SWOT. Porque muitas vezes que quando você está dentro do negócio, você não consegue ver, você não consegue visualizar, às vezes, as coisas mais óbvias. Né? Você não consegue, às vezes, ver o que é mais óbvio, como as forças. Né? Você não consegue levantar as suas forças. Às vezes você às vezes não consegue ver o que você tem de bom. Tá? Então aqui, algumas 4 perguntinhas aqui para vocês. Quais nossas melhores atividades e processos?
né? O que a gente faz de bom aqui na empresa? Quais são os nossos melhores produtos? Ah, mas eu só tenho um, né? Então, tudo bem, esse daí deve ser o melhor produto. E essa pergunta também se aplica a serviços, tá? Quais são nossos melhores produtos e ou serviços? Desculpa, depois eu acerto isso aí. Quais nossos melhores recursos, né? O que a gente tem de bons recursos? E qual a nossa maior vantagem competitiva? O que nós temos que o nosso concorrente não tem? Lógico, antes disso, como eu já falei lá na aula de plano de negócios, é muito importante você saber quem é o seu concorrente. Isso aqui a gente já falou lá, tá legal? Olha só. Weakness, ou em português, fraquezas. Olha só, nesse quadrante, né, é mais ou menos o oposto das forças, né? O contrário das forças. Lá você primeiro começou do otimista e sejam otimistas, né? Agora aqui a gente vai ter que botar a mão na cabeça, botar a mão na consciência, né? E levantar quais as principais desvantagens internas que nós temos em relação aos concorrentes. O que é possível, né? Controlar, o que é possível consertar, mas que nós não estamos consertando, né? Ou seja, bem isso, gente. Quais são nossas fraquezas? Quais são as nossas, desculpa a palavra, incompetências, tá? Lembre-se sempre, enquanto profissionais de sucesso, enquanto gestores, empreendedores, administradores de sucesso, nós temos sempre que fazer a nossa autoavaliação, tá legal? Então a gente tem que, de uma maneira sincera e honesta, saber quais são as nossas fraquezas, né, que nos prejudicam de alguma forma, nos prejudicam o nosso negócio, tá? E para a gente fazer isso, aqui algumas dicas, olha lá. Mas também 4 perguntinhas. Nosso pessoal está devidamente capacitado? Né? Eles têm se atualizado? Né? Eles estão fazendo a coisa direito? Ou eu estou mantendo muita gente, eu estou fazendo um certo cabidinho de emprego, eu tenho medo de demitir, né? As pessoas estão se tornando estáveis, então não estão se tornando mais competitivas, né? Nossa empresa será que está virando um cabide de empregos, funcionarismo público? Desculpa se tiver alguém aí, mas complicado, né? Olha só, outra pergunta. Nossas matérias-primas, nossos insumos, quando a gente produz produtos acabados, são de qualidade? São de qualidade porque o que acontece? Às vezes, a tua maior fraqueza é produzir um produto que não tem competitividade. Um produto de primeira venda, porque o cara nunca volta para comprar depois. Ele compra a primeira vez, se arrepende e nunca mais vai comprar de você. E tem muita gente assim. Aliás, tem muito produto assim. Tem muito produto no mercado, né? Olha só, que é feito para vender só uma vez. Né? Eu tava com um probleminha na unha, fui comprar aquele Laquesia, puta que porcaria, gente. Né? Olha lá, não resolve para nada, né? Não resolve nada aquilo ali. Só faz sujeira, né? Puro enxofre, né? Não resolve nada, é um produto feito para vender só uma vez. Ninguém jamais vai comprar aquele produto de novo, tá legal? Então, o que acontece? Será que as nossas matérias-primas são de qualidade? Será que o nosso produto é de qualidade? Né? Ou a gente só está enganando o outro, a gente só está fazendo um produto de primeira venda, nunca segunda. Olha só, nossos processos são confiáveis? Gente, nossa empresa tem processo repetido? Tem processo duplicado? Tem gente colocando coisa debaixo da mesa? Tem gente escondendo coisa? Né? Então isso é importante. E outra pergunta, essa eu já venho fazendo para vocês há várias aulas. Nós conhecemos nossa concorrência? Falei disso lá no plano de negócio. A gente sabe quem são nossos concorrentes? Nós sabemos quem está competindo com a gente? Ou a gente acha que estamos competindo com um cara e estamos competindo com o outro? Né? Quem será que é o nosso maior competidor? Né? Será que não somos nós mesmos? Como assim nós mesmos? Pô, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O maior concorrente, por exemplo, hoje do Magazine Luiza é o Magazine Luiza. É o Magazine Luiza físico, a loja física, que concorre com o Magazine Luiza loja virtual. Porque o que acontece? São a mesma empresa, mas só que lá na loja virtual você tem um preço muito diferente da loja física. Poderiam equilibrar isso? Até poderiam equilibrar, né? Mas você tem uma diferença de preço. E o Magazine Luiza é uma empresa que, por exemplo, não faz negociação. Se o produto no site está R$200 e na loja física está 250, não adianta você mostrar o seu celular lá com preço de 200 que eles não vão baixar no 200. Sabe o que eles vão falar para você? Então comprei no site. Né? Então o que acontece? A gente tem que saber a nossa concorrência, nem que ela seja nós mesmos, tá legal? Então, essas são as fraquezas. Mais uma vez repetindo,
muita sinceridade e muita honestidade aqui. Porque se você não tiver sinceridade e honestidade para assumir as suas incompetências, os seus fracos, você nunca vai subir, tá legal? A gente só cresce nessa vida quando a gente se auto-entende, quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente sabe para que nós viemos, sabe as nossas fraquezas, sabe as nossas limitações, para poder vencê-las. Tá? Todos nós temos limitações, todos nós temos fraquezas. Agora, para você vencer essas fraquezas, essas limitações, que devem ser vencidas, elas existem para ser vencidas, antes de tudo você tem que ter a humildade para saber admiti-las. Tá? Olha lá, oportunidades. Então vamos agora para outra coisa positiva, né? Positiva. Fica, até a voz aqui melhora quando a gente fala de oportunidades, né? Opportunities. Olha lá, são as forças externas que influenciam positivamente. E é difícil você fazer isso, você estabelecer isso. O que de externo, o que do mercado externo, o que do macroambiente nos traz de bom? Né? Aspectos como o potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. Né? Então, complicado isso, né? Complicado isso. E por que é complicado isso? Porque, como são fatores externos, a gente não tem como influenciar. Né? Esses fatores, eles são importantes, né, para a gente conhecer. A gente tem que conhecer esses fatores internos. Né? A gente tem que conhecer cada um deles, para que a nossa empresa possa se preparar para aproveitar mais essas oportunidades. Tá? Muitas vezes a gente não estuda as oportunidades. A gente não para pensar quais são as oportunidades. Às vezes a oportunidade está passando à nossa porta, à nossa frente, e a gente não está conseguindo enxergar aquilo como uma oportunidade. Tá? E eu vou fazer uma crítica nesse momento da aula, eu vou chegar aqui no nosso ambiente e vou dizer, às vezes, muitos alunos não conseguem ver a oportunidade que eles estão tendo na vida deles, né, em poder estar aqui fazendo um curso de nível superior. Quantas pessoas têm essa oportunidade da vida? Quantas pessoas queriam estar tanto aqui num curso de nível superior e não estão porque não tiveram essa oportunidade? Não tiveram dinheiro, não tiveram tempo, não tiveram um apoio, né? E quantos estão aqui e não conseguem dar valor a essa oportunidade? Não conseguem enxergar o fato de estar numa sala de aula, online ou presencialmente, né, no nível superior, como uma oportunidade. Encaram muitas vezes isso como uma fase que tem que ser transposta, como um castigo, como uma necessidade. Olha, necessidade é diferente, é quase o oposto de oportunidade. Né? Encaram isso como algo que tem que ser vencido, né? Encaram isso, às vezes, até como uma ameaça que é o oposto da oportunidade. Né? Então a gente tem que ser otimista e a gente tem que saber avaliar as oportunidades, ver o que há de bom aí fora que está passando para a gente e muitas vezes nós estamos desperdiçando. Queridos, ainda avançando um pouquinho nesse sentido, sejam especialistas em abraçar oportunidades, não em perder oportunidades, como a gente vê muitas vezes. Tá legal? Eu sei que não adianta falar, mas é sempre bom, né? Então, olha lá, algumas perguntas que a gente pode fazer. Tem alguma política pública, alguma coisa que o governo está fazendo, como, por exemplo, de ampliação de crédito, que possa alavancar nossas vendas, que a gente possa utilizar? Porque o que acontece? Muitas empresas precisam de capital de giro, vocês também estão estudando isso, precisam de dinheiro às vezes, para poder produzir e poder colocar os seus produtos à venda. Ou precisam de capital de giro para honrar com suas despesas a curtíssimo prazo, para poder continuar sobrevivendo. Será que você está indo na instituição correta para captar esse capital de giro? Será que você não está indo num lugar que dá um juros maior? Será que você está sabendo aproveitar as oportunidades que muitas vezes o governo faz, né, para poder você investir? Então, ter conhecimento aqui, mais uma vez, é uma das coisas mais importantes. E às vezes a gente vê que as pessoas abrem os seus negócios próprios e ficam lá com a cabecinha fechada lá dentro, só de olho no microambiente e não tem olhos para ver de uma maneira realista, né, o macroambiente. Tá legal? Outra pergunta que a gente pode fazer: alguma redução temporária de impostos que possa nos beneficiar? Gente, no governo passado, inclusive, houve uma quebra geral quase do país, né? Uma das causas da quebra que a dona Dilma
promoveu aqui no Brasil foi uma tentativa de redução de impostos ou isenção de impostos temporária, né? Muitas empresas grandes tiveram largos redução de impostos no governo da Dilma, né? E no momento que a coisa ficou feia, porque à medida que você reduz impostos, à medida que você tira impostos, mesmo que temporariamente, você reduz a capacidade do governo em investir, que por sua vez também foi para o lado errado e começou a se corromper. Então o governo não investia, muito pelo contrário, se corrompeu, o Brasil começou a entrar numa crise e foi assim que a presidente caiu. Tá legal? Mas a gente tem que... Quem soube olhar, quem enxergou aquela redução temporária de impostos que o governo da Dilma propôs, cresceu assustadoramente naquela época. Tá legal? Aqui na escola, no microambiente também, olha só, você teve uma redução de juros dos financiamentos do FIES. Quantos e quantos alunos que nunca puderam estar aqui não aproveitaram a oportunidade para vir aqui fazer um curso de nível superior? Né? Hoje, essa porta já se fechou, hoje essa janela já se fechou. Mas houve uma oportunidade muito grande, talvez vocês devam se recordar um passado não muito remoto aqui nosso. Tá legal? Algum evento esportivo, por exemplo, algum evento cultural na região, a gente pode aproveitar? Será que está tendo algum evento, alguma coisa que a gente pode aproveitar? Será que, por exemplo, por outro lado, se você trabalha, por exemplo, no ramo de alimentação, você está sabendo aproveitar a época de alguns alimentos para poder ganhar mais dinheiro, para poder comprar insumos mais baratos? Será que você está aproveitando as oportunidades de barganha, negociação que muitos fornecedores possam estar te dando e você não esteja vendo? Tá legal? Então, gente, se informem e vão à frente para conseguir, para abraçar todas as oportunidades, tá legal? Bom, vamos em frente. Olha só, threats, a ameaça, olha lá, são os aspectos negativos, né? É o oposto das oportunidades, né? E com potencial de comprometer a vantagem competitiva da empresa. As ameaças podem comprometer a vantagem competitiva da empresa. Elas devem ser tratadas com bastante cautela, né? Pois podem prejudicar não apenas o planejamento estratégico, tá? Mas também os resultados, tá legal? Mas também os resultados. Então, muito cuidado com a ameaça. Ameaças estão presentes o tempo todo. E muitas vezes, da mesma forma que nós não temos olhos para enxergar as oportunidades, a gente também muitas vezes não tem olhos para enxergar as ameaças. E é assim que muita empresa quebra, é assim que muita empresa fale, porque não conseguiu enxergar o óbvio, não conseguiu enxergar a redução de crédito, não conseguiu enxergar uma crise que estava vindo, não conseguiu enxergar um vendaval que estava se aproximando, né? Tá legal? Então, a gente tem que fazer perguntas sobre o cenário econômico, do mesmo jeito que a gente fazia sobre as oportunidades, mas agora sobre uma ótica assim mais negativa. Ou seja, quais são as melhores atividades e processos dessa empresa? Quais são os nossos melhores produtos, né? E assim por diante, tá legal? Bom, só para a gente dar uma olhadinha aqui, olha lá, nesse quadro, eu estou mostrando aqui para vocês, um quadro que a gente está aqui resumindo a análise SWOT, né? Essa ferramenta importante aqui na área do planejamento, que é a análise SWOT. Então, onde a gente está vendo aqui, olha lá, o quadrante. Como que são os quadrantes aqui? Então é assim, olha lá. No canto superior esquerdo, você vai colocar as forças. Né? As forças, lembrando, aqui nesse resumão, são os aspectos positivos internos à organização. Tá legal? No canto superior direito, você vai colocar suas fraquezas. As fraquezas são os aspectos negativos internos à organização, tá legal? Aqui no resumão. Então, na parte superior, então a análise SWOT basicamente vai ser um quadrado aqui com quatro quadrantes. Então, consulta esse material. No canto superior esquerdo, as forças. No canto superior direito, as fraquezas. Ou seja, na parte superior da análise SWOT, você vai colocar as variáveis do seu microambiente, né? As variáveis internas, Positivas, forças, e negativas, fraquezas. Mas são as variáveis internas, são aquelas variáveis do microambiente que você consegue controlar.
tá? Agora na parte inferior, nos dois quadrantes inferior, olha só. Aqui então no canto inferior esquerdo, você vai elencar as suas oportunidades, ou seja, o que é positivo externo à organização, tá legal? E no canto inferior direito, você vai colocar os aspectos negativos, né? As ameaças, que são os aspectos negativos externos à organização, tá? Então, aqui na parte inferior, né, nos dois quadrantes inferiores, você vai colocar as variáveis do macroambiente, aquelas variáveis que você não tem controle. Você não tem controle, mas você precisa conhecer, você precisa saber para poder ou aproveitar ao máximo, no caso das oportunidades, ou tentar evitar, que são as ameaças. Né? Ameaças são as coisas que a gente deve evitar. Então, olha só, gente, qual vai ser a grande atividade desta semana aqui? Nós vamos fazer uma análise SWOT. Essa análise SWOT vocês vão poder escolher se vai ser uma análise SWOT do seu departamento, uma análise SWOT da sua empresa, que aí eu acho legal, uma análise, se você não está trabalhando, né, se você não está trabalhando, faça uma análise SWOT pessoal. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades que você está tendo nesse momento e quais são as ameaças que você também vai ter. Tá legal? Então, eu sugiro, né, que você faça para sua empresa. E aproveita e faz o seguinte, gente. Faz o seguinte. Você faz uma análise SWOT e entrega 2 cópias. Uma cópia para mim, para contar nota, e outra cópia lá para o teu chefe, lá para a tua empresa, para ele ver que você está estudando, para ele ver que você está se aprimorando, para ele ver que você está melhorando aí na vida, que você está querendo crescer. Então, essa é a melhor forma de você mostrar isso na empresa, na alta direção da empresa que você atua. Afinal de contas, você está estudando porque você quer crescer na vida, você quer se manter e crescer na vida. Então, não basta só estudar, não basta só chegar lá e apresentar um diploma frio, né? Você tem que chegar na empresa e mostrar quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, o que é que você está aprendendo, o que é que você está desenvolvendo aqui na empresa, tá legal? Então, já que eu estou pedindo esse trabalho aqui, né, que é um trabalho para a gente exercitar esse conceito novo que a gente falou na aula de hoje, essa nova ferramenta qualitativa, né, importante na tomada de decisão, olha só, não deixem de fazer a atividade que eu estou pedindo para a semana que vem e entregue uma cópia também na sua empresa. Olha lá, quem sabe é assim que você vai ganhar uma promoção, é assim que você vai ganhar, no mínimo, reconhecimento. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado das dicas da aula de hoje. Esse foi o professor Wagner Tufano em mais uma sensacional aula, olha lá, de tomada de decisão. Um abraço a todos, um abraço a todas.